Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura desse livro, Ele Ama para Sempre, a Mensagem do Velho Testamento, do Thomas, publicado pela editora Vida Cristã. Estamos no último capítulo, capítulo 13, que está falando sobre a esperança dos profetas. Já fizemos vários vídeos, hoje a gente vai ver o subtítulo Um Novo Reino e um Novo Rei. E vamos concluir o livro hoje, se Deus assim permitir. Diz assim: alguns profetas, ao que tudo indica, tinham em mente um ressurgimento dos reinos políticos de Davi e Salomão. Amós previu que, depois da destruição, Javé mudaria a sorte do povo. Está lá em Amós 9,14. Todavia, o profeta que destacou o novo reino foi Daniel. Em Daniel, o povo de Deus está no exílio. Eles haviam sido expulsos da terra prometida. Em lugar de louvar a Deus em Jerusalém, estavam chorando junto ao rio Quebar. Está lá em Ezequiel 1:1. Daniel teve uma grandiosa visão de impérios poderosos sucessivos, mais do que apenas a subida e a queda interminável de civilizações. Cada queda sucessiva de um império prepara o cenário para a entrada de uma nova regra, a lei do próprio Javé. Abre aspas. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Fecha aspas. Está lá em Daniel 2:44. Paulo disse que os cristãos estavam situados juntamente num reino assim. Abre aspas. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Fecha aspas. Está lá em Colossenses 1:13 e também conforme 1 Coríntios 15:25. Ligado ao novo reino e não podendo ser separado dele, acha-se um novo rei da família de Davi. Abre aspas. Do, tron, do tronco de Jessé, acho que está digitado errado, né? Do trono, né? Tá aqui tronco. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Fecha aspas. Está lá em Isaías 11:1. A maioria dessas passagens falam de um novo rei da família de Davi, um ser humano como os anteriormente, mas tendo novas características de lealdade a Javé. Talvez haja pistas no sentido de que Javé fará surgir uma sucessão de novos reis, e num determinado ponto crucial, um descendente de Davi com poderes e ligações inesperados. Em Miqueias 5:2, o profeta falou de um rei nascido em Belém, abre aspas, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, fecha aspas. Devemos lembrar que Davi nasceu em Belém, está lá em 1 Samuel 17:12, e que isso ocorreu 300 anos antes de Miqueias. Assim sendo, o descendente de Davi previsto por Miqueias tinha raiz que se reportava a 300 anos antes. Sua origem é, abre aspas, desde os tempos antigos, fecha aspas, está lá em Miqueias 5:2. Ele será um líder majestoso do povo de Deus. Abre aspas, ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, fecha aspas. Está lá em Miqueias 5:4. Os cristãos compreenderam que, num sentido especial, Jesus cumpriu esta previsão. Isaías 9 visualiza um rei poderoso, descendente de Davi. De acordo com as palavras de John Willis em sua obra, entre aspas, Living Word Commentary, sobre Isaías, todos os termos de Isaías 9, 6 e 7 pertencem e podem ser aplicados a um rei terreno descendente de Davi.
Isso é verdade, mas não podemos limitar a obra de Deus. Ele pode ter em mente aqui seu próprio filho como descendente. Como é evidente, os primeiros cristãos aguardavam um Messias humano. Está lá em Marcos 10, 35 a 45. Ficaram cheios de alegria e surpresa, porém, quando a ressurreição confirmou ser ele o próprio Filho de Deus. Está lá em Atos 2,36. Daniel 7 dá a mesma clara afirmação de uma figura celestial recebendo um reino. Abre aspas. O seu domínio é domínio terreno. Aliás, o seu domínio é domínio eterno, que não passará. Fecha aspas. Está lá em Daniel 7,14. A frase, entre aspas, um como o filho do homem, está lá no versículo 13, significa que aquele que receberia o reino não era homem. Fica claramente implícito ser ele mais que isso. Cerca do primeiro século, os judeus estavam falando sobre um novo rei, entre parênteses, um ungido, Messias, um novo reino messiânico e uma era messiânica. Davi 7 tem em mente um tal rei e reino. Para os primeiros cristãos, essa figura, abre aspas, como filho do homem, fecha aspas, era evidentemente o próprio Jesus. Ao usar o título, entre aspas, filho do homem, ele mostra que se identificava com esta profecia e reivindicava origem divina para si. Até a linguagem de Daniel 7 descreve a volta de Jesus. Abre aspas. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Fecha aspas. Está lá em Marcos 13, 26. A sessão de Isaías iniciada com o capítulo 40, fala muitas vezes de uma figura que surgirá no futuro de Israel, um servo. O servo é o canal através do qual Deus trará suas bênçãos sobre as nações. Está lá Isaías 49, 6. Não fica realmente claro quem será o servo. Algumas vezes ele é Israel. Está lá em Isaías 49, 3. A altura de Isaías 53, 8, caso não seja antes, o servo é identificado como um indivíduo que sofreu pelo povo de Javé e não apenas pelas nações. Quem é este servo? Será ele um profeta, sacerdote ou rei? Ou simplesmente um cidadão comum escolhido para este papel? Este texto não faz referência ao servo como uma figura real ou divina, mas ele não limita a maneira como Deus cumprirá a sua palavra. Os primeiros cristãos criam que o servo era Jesus, descendente de Davi, o rei ungido do novo povo de Deus, o próprio Filho de Deus, conforme Atos 8, 26 a 40. Subtítulo: Um novo relacionamento. Os profetas previram que Deus mesmo iria prover o remédio para o pecado do homem, dando-lhe um novo coração e um novo espírito, conforme Ezequiel 36, 26. Quando isso acontecer, o homem será fiel a Deus, criando uma nova relação. Abre aspas, porei dentro em vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Fecha aspas. Está lá em Ezequiel 36, 27. Jeremias referiu-se ao novo relacionamento como uma nova aliança. Abre aspas. Firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Fecha aspas. Está lá em Jeremias 31, 31. Na nova relação, diz o Senhor, abre aspas, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Fecha aspas. Está lá em Jeremias 31, 33.
Para Paulo, a nova relação veio através da chegada de Jesus. O Espírito Santo também veio com Jesus, conforme Gálatas 3, de 1 a 5. Ezequiel disse que o Espírito de Deus faria com que o seu povo andasse nos seus estatutos. Paulo afirmou, abre aspas, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, fecha aspas. Está lá em Gálatas 5, 25. Ele compreendia claramente o fruto do Espírito como o cumprimento da lei de Deus através de Cristo, conforme Gálatas 6, 2. Último subtítulo: O seu amor dura para sempre. O Deus do Velho Testamento revelou-se no decorrer dos dias e dos anos como um Deus que amava o ser humano e ente feito à sua imagem. Ele está envolvido em esforços contínuos, trabalhando diariamente com os seus servos, preparando-os para fornecerem as boas dádivas divinas às outras nações. Quando o Velho Testamento termina, nem tudo, porém, acabou. Muitas declarações não dão segurança de que, sobre o horizonte, em algum dia futuro, Javé entrará na história de maneira nova e decisiva. O Novo Testamento nos anuncia que isso realmente já aconteceu. Abre aspas. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, fecha aspas. Está lá em Efésios 1, 3. No novo dia de Jesus Cristo, o amor firme de Javé desceu sobre toda a criação. Salmo 136, versículo 1, abre aspas. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Fecha aspas. Concluímos aqui mais um livro. Se você gostou da leitura desse livro, Ele ama para sempre, a mensagem do Velho Testamento, do Thomas, publicado pela editora Vida Cristã. Peço para que você deixe aí o like, compartilhe aí esse vídeo ou a minha playlist inteira, compartilhe aí para que a pessoa acompanhe a leitura aí do livro todo. Se ficou alguma dúvida desse capítulo que a gente leu agora, desse último vídeo ou de qualquer outro assunto aí da Bíblia, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você, ou fazer esse estudo por videochamada, tá bem? E peço também que você compartilhe, né, esse vídeo aí com seus amigos, seus familiares, suas redes sociais. Peçam para que eles se inscrevam no canal e aciona o sininho aí para ser avisado, né, a hora que eu fizer o próximo vídeo, tá bem? Eu agradeço o tempo que você tem investido aí em aprender a palavra de Deus e tenho certeza que Deus também está contente com isso, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo livro, ok? Ou louvor, que agora eu estou fazendo um playlist de louvor também. Fiquem com Deus, amém?